A inflação oficial do Brasil já está projetada para fechar o ano acima do teto da meta. Além disso, a taxa Selic está em trajetória de alta e o nosso quadro fiscal tem uma incerteza associada bastante elevada. Com isso, a gente tem visto nesses últimos 2 meses os juros futuros subindo bastante, o que a gente sabe pressiona o mercado de fundos imobiliários. Nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre o que está acontecendo, vou comentar como está a nossa carteira recomendada e como você, investidor, pode se posicionar para aproveitar eventuais janelas que vão se abrir. Vamos comigo! Você, investidor de fundo imobiliário, deve estar acompanhando também como está a trajetória lá do Tesouro IPCA+, as famosas NTN-Bs. Se você tem visto, a gente está em momentos bastante estressados. Esse cupom do Tesouro IPCA+, com vencimento ali, tanto em 2029 quanto em 2035, já está próximo dos 7% ao ano. Como eu falei, inclusive no vídeo da carteira recomendada do mês passado, esse é um cenário que traz bastante pressão para o valor de mercado das cotas de fundos imobiliários e para todos os ativos de risco de modo geral. Alguns fatores estão levando o mercado a precificar juros lá na frente ainda mais altos do que a gente tem hoje, e foram justamente aqueles que eu comentei no começo desse vídeo. Temos uma inflação elevada e acima do teto da meta, também temos incertezas associadas ao quadro fiscal do país e ainda uma atividade econômica bastante elevada. Com isso, o Copom já iniciou uma nova trajetória de alta da taxa Selic e a nossa taxa de juros longa, nossos juros futuros, continuam também bastante elevados. Entre os meses de setembro e outubro, o IFIX registrou perdas significativas. O mês de outubro foi, inclusive, o pior mês em uma série de mais de 2 anos. Mas o que é que está acontecendo? Eu mostro para vocês aqui nesse gráfico a correlação negativa entre os juros longos e o IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários. Perceba que esses juros longos elevados, quando nós tivemos esse cenário historicamente, sempre resultou em uma queda do IFIX. E vale lembrar também que da última vez em que vimos juros longos ou esse cupom do Tesouro IPCA+ tão elevado assim, o IFIX ele era composto majoritariamente de fundos de tijolo. Agora a gente tem mais de 40% desse índice composto por fundos de papel, o que dá sim uma certa aliviada e dá uma certa diminuída na volatilidade do índice, mas mesmo assim a gente tem visto quedas expressivas. Quando a gente olha esses aspectos macroeconômicos, principalmente esses 3 fatores que eu citei, há pouca coisa que a gente possa fazer para controlar. Por outro lado, o que está nas nossas mãos é justamente a alocação dos recursos da nossa carteira. E isso a gente pode fazer de maneira, de certa forma, controlada, previsível e racional. O que eu quero dizer com isso? A gente tem visto bons fundos de tijolos fazendo transações interessantes. A gente viu transações ali no GARE 11, no BTLG, no XPML, só para citar aqui alguns exemplos da nossa carteira, que melhoram a qualidade do portfólio e contribuem para um resultado operacional positivo. Na prática, a gente tem visto um resultado operacional positivo de fundos imobiliários de tijolo, o que não está sendo suficiente para segurar o valor de mercado das cotas. Na prática, a gente tem alguns fundos de tijolo, inclusive, entregando retornos de 9 a 10% em dividendos, segundo nossos cálculos aqui para os próximos 12 meses. Ou seja, a gente pode sim estar diante de uma janela de oportunidade interessante para compras de bons fundos de tijolo nesse momento. Agora, nesse momento, a gente consegue acumular mais cotas, a gente consegue comprar muitos dos bons fundos de tijolo a preços abaixo do seu custo de reposição e, inclusive, com um dividend yield projetado bastante interessante quando a gente fala de fundo de tijolo e quando a gente projeta isso para o médio e longo prazo. Em fundos de papel, também há oportunidades. Na nossa carteira recomendada, você pode notar que nós não temos nenhum fundo que é 100% indexado ao CDI, ou seja, que tem a sua carteira de CRIs 100% indexado ao CDI. E o motivo não é que nós não gostamos de nenhum desses fundos, que na verdade eles são até poucos em quantidade no nosso mercado hoje. Mas o principal motivo é que eles estão sendo negociados com ágio, ou seja, estão sendo negociados acima do seu valor patrimonial. Quando a gente olha outros fundos de papel, como fundos que são 100% indexados ao IPCA ou que têm uma carteira híbrida entre IPCA e CDI, a gente já consegue encontrar descontos relevantes na ordem de 10% frente ao seu valor patrimonial. E assim, o investidor comprando essa carteira de CRIs mais barata, ele consegue fazer com que a sua remuneração total seja ainda melhor. Então, a gente vê sim boas oportunidades em fundos de tijolo e também vemos boas oportunidades em fundos de papel,
Hoje você consegue adquirir um bom fundo de papel com uma carteira de crédito saudável e com risco de crédito entre moderado a baixo na casa do IPCA mais 9, IPCA mais 9,5%. Esse é um retorno que no longo prazo faz bastante diferença para você, investidor. Então, por mais que o cenário seja desconfortável, que possa trazer inclusive uma certa ansiedade para o investidor que pode estar até chegando há pouco tempo no mercado de fundos imobiliários, eu penso que essas são sim janelas importantes em que o investidor pode se posicionar em bons ativos para que ele tenha um retorno consistente no médio a longo prazo. Inclusive, nós promovemos algumas alterações na carteira recomendada no mês anterior e a gente acredita que, como o nosso cenário não mudou, nós não precisamos fazer nenhuma alteração agora para esse mês de novembro. Então, a carteira segue com seus 13 FIIs recomendados, seguimos com a mesma proporção de alocação e acreditamos que estamos bem posicionados para atravessar esse cenário um pouco mais conturbado, mas especialmente lá na frente, quando a taxa de juros vier a cair. A gente considera que essa alocação que nós estamos fazendo aqui, ela é bastante cautelosa. Nós não estamos incluindo nenhum fundo que tenha um risco muito elevado, e sim fundos imobiliários com bons portfólios e ativos de crédito em que nós temos conforto, tanto na gestão quanto na modalidade do crédito assumido. E também consiga aproveitar o bom carrego do CDI. Para fundos de tijolo, estamos confiantes nos imóveis e na operação desses imóveis pela gestão. Acreditamos que o valor atual de mercado desses fundos de tijolo, inclusive e principalmente os fundos que estão na nossa carteira, refletem sim boas oportunidades para o investidor que está buscando uma alocação de qualidade no seu portfólio. Eu mostro aqui na tela para vocês agora como está a nossa alocação em relação ao IFIX. Perceba que a gente tem sim uma sobrealocação ali em relação aos fundos de recebíveis. Nós temos 42,5% da carteira em fundos de papel, 20% em logística, com contratos longos de locação, 15% em shopping centers, 12,5% em fundos híbridos, apenas 5% em lajes corporativas e também 5% em FOFs. Os FOFs possuem essa dinâmica diferente e podem sim trazer mais volatilidade para a carteira. Mas a gente não acredita que seja agora o momento ideal de zerarmos posições em FOFs, justamente porque eles estão com um dos maiores descontos dentre os segmentos aqui de fundos imobiliários, só perdem para as lajes corporativas. Então, dentro do que a gente pode fazer, dentro do nosso controle, a gente continua acompanhando o desempenho operacional desses ativos de perto, como indicadores de ocupação, repasse de inflação no valor dos aluguéis, além de boas oportunidades de reciclagem de portfólio que alguns fundos têm feito. Eu convido você a acessar a nossa carteira recomendada de fundos imobiliários de maneira completa e gratuita aqui no site da EQI Research, além de acompanhar também as atualizações que nós trazemos todos os dias e mensalmente também no relatório de acompanhamento da carteira. Se você gosta de investir em fundos imobiliários, se você entende a dinâmica de alocação e sabe a proporção que você pode colocar na sua carteira de fundos imobiliários, eu acredito que este seja um bom momento para compras de bons fundos imobiliários. E não se esqueça, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo, me conte como você está se sentindo ao longo desses últimos meses aqui com sua carteira de fundos imobiliários. Um abraço e até a próxima.